Olá, vamos iniciar então o estudo de exame físico nessa aula de estomatologia. Nós sabemos, né, que junto com a anamnese, o exame físico mais a anamnese faz parte então do exame clínico. Esse exame físico, ele sucede à anamnese, ou seja, ele vem depois, teoricamente, depois da anamnese, e objetiva a pesquisa dos sinais. No exame físico, o dentista utiliza fundamentalmente os seus sentidos naturais na exploração dos sinais. É interessante a gente lembrar que a boca é uma região do organismo que, por suas condições anatômicas, permite o acesso visual a praticamente todas as estruturas. Então, não há desculpa para o dentista não realizar esse exame físico, seja ele extraoral ou intraoral. Quais são os requisitos, então, para a execução desse exame físico? Primeira coisa é que a gente tem que ter o conhecimento anátomo-funcional da boca. Então, por exemplo, se eu suspeito que o paciente tem trismo, eu vou ter que saber a localização da musculatura para eu saber dar esse diagnóstico. Se o paciente relata que tem a boca seca, então eu vou ter que saber localizar eh, aonde estão as glândulas salivares, aonde estão os ductos das glândulas salivares, saber fazer a manobra da ordenha das glândulas salivares para eu poder dar o diagnóstico que o indivíduo tem alguma alteração em relação ao fluxo salivar. A iluminação precisa ser adequada para a gente poder enxergar, principalmente isso no exame intrabucal, né? No exame intrabucal a gente precisa secar as áreas ao examinar, afastar estruturas como a bochecha e a língua. Eu preciso da cooperação do paciente, tanto para o exame intrabucal como para o exame extrabucal, e tanto o exame extra como o intrabucal precisa ser completo e sequencial. Então, vamos dar início ao exame físico extrabucal, certo? Então, a gente vai fazer o exame físico geral antes de começar o extraoral propriamente dito, né? Então, nesse exame físico geral, a gente vai começar pela ambulação. Ambulação é o ato de ambular, passear. Então, eu vou verificar se existe alguma alteração de marcha, alguma alteração na marcha do meu paciente. Em relação também, a gente já examina o tegumento. O tegumento é o revestimento do corpo em relação à pele e pelos das áreas expostas, né? Respiração é considerado uma frequência normal de 12 a 15 respirações por minuto. Isso é difícil para o cirurgião dentista examinar, mas fica essa informação importante aí para a gente saber, né? O estado emocional do paciente tem muito a ver com a sua postura antes e durante do tratamento. Então, o paciente pode estar ansioso, ele pode ser um paciente desconfiado, pode ser um paciente apático que não se interessa com o tratamento e tal, ou é um paciente participativo que quer saber das etapas, quer saber o seu diagnóstico, certo? Antes da gente começar o exame extrabucal, a gente precisa falar dos sinais vitais, aquilo que compete também para o cirurgião dentista realizar. O primeiro sinal vital importante examinado é o pulso. E nele a gente vai ver basicamente a frequência e o ritmo cardíaco, né? As artérias que serviriam para a gente, que são pontos úteis para a gente avaliar o pulso, seriam as artérias carótida, a braquial, a radial e a femoral. Para o cirurgião dentista, é mais fácil examinar o pulso radial, ou seja, está relacionado com a artéria radial, e o pulso carotídeo, que está relacionado com a artéria carótida. A frequência cardíaca normal é de 60
a 80 batimentos por minuto. Quando está diminuído, que é a bradicardia, isso pode ser comum em atletas, que vamos dizer que o coração é mais forte, mas pode também estar associado a algumas patologias cardíacas. A taquicardia, que é a contagem mais alta, é comum em crianças, mas pode também estar relacionado com doenças do coração e em indivíduos ansiosos. Então vamos ver, né, que maneira a gente vai avaliar esse pulso. Pulso radial. A gente vai pegar o braço do paciente, o antebraço, né? E a gente vai colocar os dedos indicador e o dedo médio em uma ligeira fenda que ela é produzida entre o osso rádio e os tendões flexores do polegar. Então é bem nessa região aqui. A tomada do pulso com o dedo polegar deve ser evitado, porque induz o examinador a sentir, né, induz o dentista a sentir uma mistura dos pulsos do paciente e dele, tá? Então a gente usa o dedo polegar e o dedo médio, ou simplesmente o dedo indicador. A gente usa o dedo indicador e médio, não usa o dedo polegar, certo? Então, durante 1 minuto, eu vou contando os batimentos cardíacos. O normal é de 60 a 80 batimentos por minuto. O pulso carotídeo, a gente coloca o dedo indicador e médio à frente do músculo externo cleidomastoideu, posterior à laringe, e abaixo do ângulo da mandíbula, na região do chamado bulbo carotídeo. Então, eu posso escolher uma dessas áreas para determinar os batimentos por minutos do paciente. Em relação ao ritmo, isso é a frequência, né? Batimentos por minuto. Em relação ao ritmo, a gente sabe que o pulso normal ele é regular, com intervalos iguais entre as pulsações. Batimentos que são muito rápidos, seguidos de grandes intervalos, pode estar relacionado com arritmia cardíaca. O outro sinal vital importante é a pressão sanguínea, né? A pressão arterial mínima, ela ocorre durante a diástole, que é o relaxamento do coração. Então, está aqui, pressão mínima é a diastólica, que a gente vai considerar normal, de 70 a 90 milímetros de Hg, e a pressão máxima durante a sístole, que é a contração do coração, né? Pressão máxima ou sistólica de 110 a 130. A gente usa nesse processo o esfigmomanômetro e o estetoscópio. Como que é feito então, né? Para mensurar a pressão sanguínea, o manguito inflável do esfigmomanômetro é colocado em torno da região superior do braço. Um estetoscópio com diafragma plano é colocado na fossa anticubital. Essa fossa aqui entre o antebraço e o braço. O paciente deve estar sentado e quieto, ou seja, o braço tem que estar no nível do coração, com o estetoscópio em posição, o manguito é inflado pelo bombeamento da borracha do bulbo. A rosca que libera o ar, essa que está logo abaixo do bulbo, deve estar firmemente rosqueada. Na posição fechada, né? Então, aí a gente começa a bombear o bulbo e a gente pergunta normalmente para o paciente qual é a sua pressão, tal, então a gente vai até um pouquinho além do que ele fala, e aí a gente vai girar a rosca, liberando devagar, lentamente o ar. Então, o manguito vai ser desinflado lentamente. O primeiro som que a gente ouvir, então eu estou olhando aqui, né?
Pulmanômetro, o primeiro som que eu ouvi, a primeira batida é a pressão sistólica. A gente vai liberando lentamente o ar do manguito até a gente ouvir o último som. Esse é a pressão. Esse som está relacionado com a pressão diastólica. Se eu precisar repetir, eu devo esperar de 1 a 2 minutos para depois fazer novamente, para depois aferir a pressão novamente. A temperatura, a gente vai utilizar o termômetro, sendo que a gente vai considerar uma pressão normal, a de 37 graus. Então vamos falar do exame físico extrabucal. Nós vamos examinar, primeiramente, a facies do paciente. Facies é um termo latino que significa a aparência geral da face do indivíduo. Então, a gente vai olhar para a pele da face do indivíduo, né? Aquela pele que está exposta ao sol. Então, a gente vai olhar a pele da face e a pele do pescoço. Vamos avaliar a cor, né? Ver se existe lesões actínicas, ou seja, lesões eritematosas, ou seja, avermelhadas, descamativas, localizar manchas, pigmentações, nódulos, cicatrizes. Na sequência, né, a gente vai fazer o exame da cadeia ganglionar. Ou seja, é a palpação dos linfonodos da cabeça e pescoço. Lembrando que os linfonodos, também chamados de gânglios linfáticos, é por isso que é cadeia ganglionar, os linfonodos são barreiras de defesa para os micro-organismos e para as células tumorais. Então, quando você tem uma linfadenopatia, que é o aumento do linfonodo, pode ser uma linfadenopatia infecciosa ou tumoral. O normal é que o linfonodo não é. O normal é que o linfonodo não seja palpável. Mas se ele for palpável, ele é pequeno, ele tem 0,5 centímetro de diâmetro, ele é macio, é móvel e é indolor à palpação. O linfonodo inflamatório, ele já é dolorido, pouco consistente, no sentido que ele não é duro, móvel e a superfície dele é lisa. O linfonodo tumoral é indolor, é endurecido à palpação, ele é fixo porque ele se ligou às estruturas circunvizinhas, isso é característico de metástase regional, porque se ele foi invadido por células tumorais, elas começaram a se multiplicar, se dividir dentro dele, romperam a cápsula do linfonodo e começaram a invadir, então, o tecido muscular, o tecido adiposo ao redor dos linfonodos. E a superfície, então, é irregular. Quais são as cadeias ganglionares que a gente pode fazer a palpação? Existe a cadeia parotídea, ela está localizada na região anterior e inferior da orelha. Existe a cadeia, e ela faz, né, ela está aqui, não está nessa região, anterior e inferior. E a região, ela é responsável pela drenagem dos tecidos da face, do couro cabeludo, da parótida, do canto do olho e do lábio superior. A cadeia ganglionar submandibular, ela está localizada sob a borda inferior interna da mandíbula, está aqui, a submandibular, e ela está relacionada com a drenagem da glândula submandibular, da bochecha, da gengiva, da lateral do nariz, do lábio superior e inferior e a língua em relação à borda anterior e borda lateral. É por isso que se tiver uma lesão, né, um câncer de lateral de língua, podem as células neoplásicas, as células malignas, pararem nessa cadeia ganglionar submandibular, né? Então, seria a metástase regional. A cadeia ganglionar submentoniana está ela está localizada abaixo
e logo atrás do mento. Ela está relacionada com a drenagem de líquidos do lábio inferior, da gengiva anterior, da mandíbula, da língua na região anterior e do assoalho de boca. A cadeia cervical, ela está localizada ao longo do músculo esternocleidomastoideu, que vai até a clavícula, certo? Então é interessante agora a gente falar como que é feito a palpação dessas cadeias ganglionares, a palpação dos linfonodos. Lembrando que uma dica importante é que para fazer a palpação da cadeia ganglionar, a musculatura precisa estar relaxada. Então eu vou fazer a palpação da cadeia submandibular direita. Eu vou inclinar a cabeça do paciente para baixo e para a direita. Então, a dica é inclinar a cabeça do paciente para frente e para o lado que será examinado. Importante é que durante o exame físico extrabucal, o dentista precisa estar à frente ou ao lado do paciente, não por trás. Na verdade, a gente fala que o dentista tem que estar ao lado, que à frente do paciente é difícil porque tem a perna, o paciente está sentado na cadeira. Mas então é assim, o profissional estará à frente ou ao lado do paciente para fazer todas essas manobras, tá? Então, como que é feito? Então, vou fazer a palpação do lado direito, depois eu faço a palpação da cadeia submandibular do lado esquerdo. Então, vou fazer do lado direito. Então, a cabeça do paciente é inclinada um pouquinho para baixo e para a direita. O examinador, ele vai usar os seus 4 dedos sem o polegar. Então, é como se fosse uma conchinha. E ele vai introduzir esses 4 dedos logo atrás do corpo da mandíbula. Introduz nessa fossa que existe ali atrás do corpo da mandíbula e vai empurrando o tecido contra o osso da mandíbula, na intenção de sentir pequenas estruturas do tamanho de azeitonas pequenas, que são os linfonodos. Tá? Se o linfonodo estiver inflamado, a própria pessoa vai localizar e vai mostrar para a gente, olha, está aqui a dor. Então, esse movimento, essa palpação é chamada de dígito palmar, porque a gente utiliza a ponta dos dedos e a palma da mão. Vou relatar agora como é que a gente faz a palpação das outras cadeias. A cadeia cervical, né, que está relacionada com a área aqui a cadeia parotídea, perdão. Aqui a gente é visual, então se tiver alguma alteração do linfonodo, algum linfonodo aumentado, a gente vai ver. Agora, em relação à cadeia submentoniana, a gente vai inclinar a cabeça do paciente para frente e vai fazer novamente a mãozinha em concha e vai pressionar o tecido contra o mento. Já a palpação da cadeia cervical, a gente vai pegar como parâmetro o músculo esternocleidomastoideu. Lembre que esse músculo precisa estar relaxado. E aí, a gente vai fazer a palpação digital. Então, é o indicador e o polegar. Então, a gente vai primeiro localizar o músculo esternocleidomastoideu. E aí, a gente vai com o polegar e o indicador de cada lado no músculo, vai fazendo uma leve pressão e vai descendo nesse movimento de palpação até a clavícula. Então, a gente vai palpando o músculo esternocleidomastoideu desde da mandíbula, desde abaixo da mandíbula, a região inferior da mandíbula, até a clavícula. Nesse momento, então, a gente já faz a palpação do músculo e já faz a palpação da cadeia ganglionar cervical. Vamos ver então agora a ATM, articulação temporomandibular. A palpação da ATM deve ser bilateral
e realizada ao mesmo tempo. Então, não é que nem na cadeias ganglionares, a gente faz primeiro do lado direito, depois do lado esquerdo, ou vice-versa. Na TM, a gente faz bilateral e ao mesmo tempo. Os dedos são colocados a cerca de 1 centímetro anteriormente ao tragus. O tragus é aquela saliência, aquela cartilagem mais anterior da orelha. A gente vai fazer a palpação do indivíduo em repouso. Eu posso pedir para ele, eu coloco a mão em posição e posso pedir para o paciente abrir e fechar a boca, só para eu localizar o côndilo mandibular, para saber se eu estou na área correta. Depois o paciente fica com a boca fechada, ou seja, a mandíbula fica em repouso, e eu vou fazer a palpação. A pressão da palpação da TM não é igual à pressão que a gente faz nas áreas intrabucais. Então, se eu vou fazer, por exemplo, a palpação da língua, a palpação da mucosa labial, eu tenho que fazer uma palpação leve. Na TM, não. A TM a gente tem que fazer um pouco mais de pressão. Então, o indivíduo está com a boca fechada, eu estou com as duas mãos nas duas ATMs. Eu faço agora a chamada palpação digital, que é só com a ponta do indicador, porque o ATM é uma estrutura dura, então eu consigo pressionar só com a ponta do dedo indicador. E aí a gente verifica se o indivíduo relata dor. Na sequência, a gente vai pedir para esse indivíduo abrir e fechar a boca, e nós vamos ouvir se existem estalos. Eu posso perguntar para ele também em relação à crepitação, se ele tem, isso a gente não consegue detectar, é só o paciente, ele vai falar se ele tem sensação de areia dentro do ouvido. Isso chama auscultação, essa manobra, né, que eu vou ouvir os estalos. Eu posso fazer a auscultação indireta, com auxílio do estetoscópio. Então, eu vou pegar o diafragma do esteto e colocar à frente do trago do ouvido, né? Tragos do ouvido. E aí, eu posso pedir para o indivíduo abrir a boca e vejo se eu consigo ouvir alguns estalos, né? Aí, na sequência, a gente pede para o indivíduo abrir e fechar a boca. Nesse momento, eu vou fazer a medição da abertura máxima, que está relacionado com a distância interincisal. Então, o indivíduo vai abrir o máximo a boca sem dor. Essa distância interincisal é a distância das bordas dos incisivos superiores e inferiores na linha média. Uma medida normal, 40 milímetros. No homem pode ser 55 milímetros, na mulher até 45 milímetros. Tá? Nesse momento, a gente pergunta se ele consegue fazer aquela abertura sem dor. Tá? Aí na sequência a gente pode pedir para ele abrir e fechar novamente a boca, porque a gente vai analisar se existe desvio lateral da mandíbula durante o movimento de abertura e fechamento. Então, o paciente, eu vou olhar para o rosto do paciente e vou comparar a ponta do queixo, a ponta do mento em relação à ponta do nariz. E o indivíduo abre e fecha a boca e eu vejo se existe aí algum deslocamento lateral da mandíbula durante o movimento de abertura. Na sequência, depois da abertura, nós vamos pedir para o paciente fazer movimento de lateralidade, direita e esquerda. A gente vê se esse indivíduo consegue fazer essa lateralidade. Então, a gente pede para ele fechar a boca e para ele ranger o dente para um lado, não apertar, né? Então, ele vai fechar e depois rangendo, movimentando, a gente pode fazer para ele o movimento para o lado direito e para o lado esquerdo. O movimento de protrusão é para ver se ele consegue trazer a mandíbula para a região anterior, para frente. Então, aqui é a posição, né? O dentista está ao lado do paciente, ou na frente, aqui está na frente do paciente, né? E aí a palpação é bilateral, ela é digital, que é só com a ponta dos indicadores, é bilateral, porque ela é realizada ao mesmo tempo, até para poder comparar se o lado direito dói mais que o lado esquerdo e assim por diante. Em relação à musculatura, nós vamos fazer a palpação da musculatura para ver se existe algum ponto doloroso ou se existe uma dor referida, né? Você pressiona aqui e dispara a dor numa outra região, os
point. Em relação também à força da palpação da musculatura também é igual da TM. Não é uma palpação suave, eu tenho que pôr um pouquinho mais de força. Quais são os músculos que nós vamos fazer a palpação? Nós vamos começar na sequência, quando for fazer a palpação muscular, eu tenho que lembrar que é de cima para baixo. Então a gente pode começar pelo temporal. O temporal. Então a gente vai procurar os seus feixes anterior, médio e posterior. O feixe anterior, ele é posterior, ele está localizado posteriormente à órbita. O feixe médio, ele está acima do arco zigomático. E o feixe posterior, ele vai estar no topo da orelha. Então, a gente vai com a ponta do dedo, que aí o músculo tem como suporte o osso, a gente vai fazer a palpação digital. Com a ponta do dedo indicador, eu vou fazendo a palpação desses feixes anteriores, médios e posteriores do temporal. Masseter. Masseter, a gente vai fazer também a palpação na região superior, perto do arco zigomático, na região média e na região inferior. Não esquecendo de fazer a palpação aqui nessa área, nessa área do ângulo da mandíbula, que é o masseter profundo, que normalmente as pessoas sentem mais dor. Então, eu simplesmente faço a palpação. O indivíduo não está abrindo e fechando a boca, ele está em repouso, eu pergunto para ele se ele sente dor ou não. Depois, o outro músculo pode ser o digástrico, ali na região submentoniana, e o esternocleidomastoideu, que na verdade a gente já fez, né, quando a gente fez a palpação da cadeia ganglionar cervical, quando eu fiz a mãozinha em pinça, o polegar e o indicador seguindo a extensão do músculo. Em relação agora às glândulas salivares, né? Então a gente não pode confundir glândula salivar parótida com cadeia ganglionar parotídea, certo? Em relação agora às glândulas salivares maiores, a gente que é a parótida, a submandibular e a sublingual. A gente pode fazer a palpação dessas glândulas, né? É só saber a localização delas. A gente pode pesquisar se existem nódulos, massas endurecidas. Eu posso palpar os ductos da glândula submandibular e da glândula parótida para saber se tem obstrução. Nesse processo, eu posso fazer uma palpação específica que eu vou da glândula para o ducto. Eu induzo a liberação de saliva. Essa palpação específica de glândula é chamada de ordenha. Né? Então, a parótida, a localização dela é na região anterior à orelha. A parótida está aqui, ela é externa à boca. O ducto dela, então, vai penetrar toda a musculatura, o bucinador, e vai desembocar lá na papila parotídea, que está na região da mucosa jugal, ao nível da coroa do segundo molar superior. A glândula submandibular, ela está localizada na face interna do corpo da mandíbula. Ela está aqui nesse esquema, na face interna do corpo da mandíbula. E a glândula sublingual está localizada no assoalho, né? No assoalho da boca, próximo à inserção da língua, próximo ao freio lingual. Em relação agora às ordenhas, né? A ordenha mais difícil é da glândula parótida, porque a gente vai ter... A ordenha eu já falei para vocês, né? A gente vai ver o fluxo salivar, ver se tem alguma obstrução, e lembre-se que a gente vai comprimir nesse sentido, glândula para onde o ducto desemboca. Né? Então, na parótida, primeiro a gente vai fazer a palpação da parótida fora da boca, mas eu tenho que olhar a produção da saliva dentro da boca. Então, eu vou primeiro pedir para o paciente abrir a boca, vou secar a mucosa jugal na região da papila parotídea e depois a gente vai usar os dedos, os 4 dedos, ou os dedos que eu conseguir, né? Externamente na face do paciente, na região da glândula. Lembra que ela está localizada na região
pré-auricular. E a gente vai ordenhá-la por essa pressão digital. Então, a gente vai comprimir esse tecido contra o ramo mandibular. Os dedos, então, eles são arrastados anteriormente. Então, eu estou aqui para trás, né? Estou com os dedos, ali veja que o indicador ele serve para afastar a mucosa jugal. Eu estou olhando dentro da boca e os dedos, então, eles vão lá, eu posiciono no ramo da mandíbula e eu arrasto eles de trás para frente. Então, os dedos são arrastados anteriormente pela superfície da face do paciente. Então, é como se eu estivesse arrastando ali a região do masseter. E aí eu observo intraoralmente se existe um fluxo de saliva. Então, eu vejo, por exemplo, se saiu realmente uma gotinha ou se a mucosa que eu sequei ficou úmida, certo? Em relação à ordenha da glândula submandibular, é muito mais fácil. A gente vai colocar 2 dedos sobre o queixo, na região submandibular, na região inferior da mandíbula, e a gente vai pressionar esses 2 dedos para cima, em direção da glândula. Isso deve induzir a produção de fluxo salivar e a gente pergunta para o paciente, e aí, aumentou a quantidade de saliva na boca? Em relação agora à ordenha da sublingual, mais fácil ainda, né? Aí eu vou colocar o dedo indicador, na verdade, por exemplo, eu posso apoiar a palma da mão na região submandibular, eu posso apoiar o polegar na região submandibular, eu vou introduzir o dedo indicador dentro da boca, no assoalho, e vou deslizar esse dedo de trás para frente, posterior para anterior. E aí eu verifico se ocorreu a produção de saliva. Finalizando, então, a gente precisa falar da sequência desse exame físico, né? Então, a gente vai começar com o exame geral, não esquecer de fazer os sinais vitais, que é o pulso e a pressão sanguínea. Sequência importante agora do exame físico extrabucal. Nós vamos misturar todas essas estruturas que a gente estudou. Musculatura, TM, cadeia ganglionar, tá? Então a gente vai começar de cima para baixo no exame físico extrabucal, seguindo essa sequência. Primeiro vamos ver a face do paciente, o aspecto geral da face. Depois a gente começa pela região mais superior, músculo temporal. Vou fazer a palpação da maneira que eu descrevi. Na sequência, vou descendo, então vem a ATM, então a gente vai ver se tem dor, a palpação, esse indivíduo vai estar com a boca fechada, mandíbula em repouso, depois a gente vai ver se tem limitação de abertura, estalos, deslocamento para a lateral durante o movimento de abertura e fechamento, ver os movimentos de lateralidade e protusão. Na sequência, é a palpação do músculo masseter. Depois, já vamos fazer a palpação das cadeias ganglionares, procurando linfonodos. Então, a gente vai fazer a palpação da cadeia submentoniana e submandibular. Depois, nós vamos já fazer a palpação da região submandibular. Aí eu aproveito para fazer a palpação, por exemplo, do músculo digástrico, posso examinar o assoalho da boca, em relação à ordenha da glândula sublingual. No 7º passo, a gente vai fazer a palpação do músculo externo cledomastoideu e, consequentemente, a palpação da cadeia ganglionar cervical. As ordenhas das glândulas, a gente pode não incluir nessa sequência de rotina. A gente pode fazer a ordenha da glândula em momentos especiais que eu preciso verificar o fluxo salivar do indivíduo, certo? O próximo passo agora, na outra videoaula, é a sequência do exame físico intrabucal. Até a próxima, até daqui a pouco.